Hoje eu quero falar sobre a identidade de Jesus Cristo. Começar a falar com os irmãos sobre a identidade de Jesus Cristo. Como que nós cremos na identidade de Jesus Cristo? Nós cremos, professamos e ensinamos, primeiro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá certo? Nós cremos, professamos e ensinamos que Jesus é o Filho de Deus. Então aprenda. Quando alguém perguntar para você quem é Jesus, você diz: Jesus é o Filho de Deus. Segundo, o único mediador que existe entre Deus e os homens. É importante a gente saber disso, porque nós não cremos em feiticeiros. Nós não cremos naquela pessoa que a gente vai contar os nossos pecados para receber dele uma vitória. E não adianta falar mal de igreja A, B e C, porque infelizmente, quando eu digo no nosso meio, eu estou dizendo no Estevão de Matos, estou dizendo no meio assembleano, tem pessoas que se comportam dessa maneira. Venham contar os pecados para mim, que eu vou dar a penitência. Não é? Vá lá e ore meia hora e Jesus vai perdoar seus pecados. Nós não cremos assim. Nós cremos, primeiro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo, que Ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Terceiro, nós cremos que Ele foi enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. O único Salvador do mundo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha, irmãos, tem coisa... já ouviu falar, já ouviu alguém dizendo que nada a ver o nome do demônio? Vocês já ouviram? Certamente alguém já deve ter falado aqui. Que nada a ver o demônio da modernidade. Que tudo ele se coloca adiante, né? Não, isso não tem nada a ver. Cuidado, por exemplo, com o que vocês estão ouvindo. Eu escuto tudo que vem me falar. Por quê? Porque eu sou educado. Não é? Eu não fui chamado para ser mal educado. Agora, eu acreditar é outra história. E tem coisa que se eu puder não ouvir, eu não vou ouvir. Só existe um mediador. E o único que foi enviado pelo Pai como Salvador do mundo é Jesus Cristo. Não existe outro, irmãos. Ele é o único. Nós cremos que Ele é o único. Tá certo? E não abrimos mão disso. Nós cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Por que o verdadeiro homem? Quer dizer que a gente não é verdadeiro? Irmãos, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Agora a Bíblia diz que em Jesus não foi encontrado mácula nem pecado. Então Jesus é o verdadeiro homem, porque como homem Jesus tinha intimidade com Deus. Não é verdade, irmãos? Como homem ele tinha intimidade com Deus, que é algo que o homem perdeu. Jesus ia orar, e a Bíblia, por exemplo, quando fala da passagem da transfiguração, você imagina, Jesus conversando, foi visto conversando com Moisés e com Elias. Você imagina, irmãos, que é um sonho de quem quer ir para o céu, não é? Eu tenho esse sonho, eu não sei se lá eu vou poder conversar com eles, eu creio que sim, mas eu não sei se isso é verdadeiro. Mas às vezes eu digo nas minhas orações: Senhor, quando será que eu vou conversar com Moisés? E ele me contar: olha, na sua Bíblia estava escrito isso de mim, mas tem algumas coisas que a Bíblia não conta. Por exemplo, sabe como estava o meu coração? E como é bom, e você imagina o sentimento de Moisés ouvindo a voz de Deus. Moisés, o que é que você tem na sua mão? O cajado, não é? Então toca nas águas, homem. E você imagina a sensação de Moisés tocar nas águas e ver, irmão, as águas se abrirem. Não é? A gente falando assim emociona o nosso coração. Agora você imagina quem estava lá. E mais, quem foi usado por Deus naquele momento. Está ali a irmã Isaura contou o testemunho de um culto aqui, não foi? Que ela foi curada. E quando ela me contou aquele testemunho, eu fui para casa, me tranquei no meu quarto, comecei a chorar. E agradecer a Deus pela vida da irmã que foi curada. Agora você imagina, irmãos, você vê o profeta Elias, não é? Manda um menino lá no cume do Monte Carmelo, manda o seu moço, vai lá e vê se vem chuva. Viu alguma nuvem? Não. Volte lá 7 vezes. Você não está vendo nada, mas vai chover. Quando ele voltou a 7ª vez, foi que ele disse: estava vindo um vendaval, uma tempestade, um ciclone bomba. Não, ele disse: eu vejo uma pequena nuvem. Né, irmãos? Ele disse: então vai lá e desacabe e faça carreira, porque vai chover.
Não é verdade, irmão? Você imagina você conversar com esses homens de Deus. Jesus é 100% homem, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Nós cremos, irmãos, na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas nos mostram. E, inclusive, isso foi anunciado pelo profeta Isaías. Nós cremos sobre Jesus, que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E cada ponto desse tem um significado para a nossa fé. Quer ver? Vamos começar aí a olhar a Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 31. Olha aí, João 20, versículo 31. Eu gosto de, quando eu estudo assim no estudo de terça-feira, eu gosto que os irmãos encontrem e leiam. Mas por causa da restrição do tempo, eu mesmo estou procurando e estou lendo, tá certo? Mas depois eu deixo os irmãos participarem um pouquinho. Lá depois, eu deixo os irmãos participarem um pouco. Olha, João capítulo 20, versículo 31. Olha o que é que diz. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Olha só. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, para que você creia, irmão, primeiro, que Jesus é o Cristo, tá certo? Nós temos que crer nisso. Jesus é o Cristo, pronto, acabou. Não existe outro Cristo. Não é só no Brasil que tem um homem que diz que é Jesus Cristo. Nas Américas aí, na América Central tem um, na Ásia tem outro, tá certo? Tem outros aí que dizem que é Cristo, mas o nosso Cristo é o Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Aí a Bíblia diz, para que creiais que Jesus é o Cristo e que o Filho de Deus, né, irmãos? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E se algum dia alguém questionar você, você abre a Bíblia e mostra. Como que nós cremos? Nós cremos, irmãos, que Jesus, ele é o único mediador que há entre Deus e os homens. Quer ver? Você está no Evangelho segundo escreveu João. Eu ia ler 1 Timóteo, mas para facilitar a sua vida, abra em João 14, versículo 6. Olha só, Jesus é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Agora você observa o que é que Jesus fala em João 14, 6. O apóstolo Paulo em 1 Timóteo diz claramente que Jesus é o único mediador. João 14, 6 diz, disse-lhe Jesus, nós já cremos que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Agora, o Filho de Deus e o Cristo, ele diz para a gente assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí ele diz, na segunda parte, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo, ele é o único mediador. Então, irmãos, não perca o seu tempo em dar ouvido para outros mediadores. Não, irmãos, dê ouvido à palavra de Deus. Mas espera aí, e por que a gente tem que ouvir a pregação dos pastores? Eu vou dizer para você, pronto, vou falar mal de mim. No dia que eu não falar a palavra de Deus, não dê ouvido a mim não. Sabe por que os irmãos estão aqui? Não é para me ouvir não. Os irmãos estão aqui porque vêm na terça-feira na esperança que eu fale a Bíblia. Não é verdade? Senão vocês não vinham. Já pensou, vocês vêm aqui, eu vou ficar contando história de assombração. Falar da fulozinha. Falar da mulher, da mula sem cabeça. Ninguém viria ao culto. Né, irmão? Talvez o molequinho da rua entrasse ali para fazer uma bagunça. Mas estamos aqui porque eu estou falando a Bíblia. Então, gaste o seu tempo ouvindo a Bíblia, ouvindo palavras da parte de Deus, coisas que edificam a sua alma. Terceiro ponto, irmãos, nós cremos que Jesus é foi o enviado pelo Pai como Salvador do mundo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Salvador da humanidade. Abra na primeira carta de João, 1 João. Eu estou com vontade de dar um presente a vocês hoje. Mas eu ia dar se as crianças estivessem aqui. Deixa elas lá no centro da oração. 1 João, eu deixo para lá amanhã.
capítulo 4, versículo 14. Olha aí, irmão, 1 João, capítulo 4, versículo 14. Olha o que é que diz aí. É porque eu ia pedir para os irmãos dizerem o livro da Bíblia tudo. Aí eu queria que as crianças estivessem aqui, porque duas das crianças que estão aqui, a menininha veio aqui na hora da oração falar comigo, para me dizer que aprendeu a sequência do livro da Bíblia. Aí disse o livro da Bíblia tudinho para ouvir, bem rapidinho. E um dos menininhos também me falou, eu ia dar um presente para eles, para motivar eles, mas eu dou depois, na escola dominical. João 4,14 diz assim: e vimos, aliás, vamos ler a partir do 13. Diz: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. O que é que o João está dizendo aqui? Vimos e testificamos. Irmãos, a história contada por quem viu, ela tem, por quem estava lá, foi participante, ela tem mais validade do que qualquer história contada nos livros mais famosos da humanidade. Então aqui está falando quem viu e testificou que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então nós cremos que Deus enviou Jesus para salvar o mundo, tá certo? Agora vire as páginas da sua Bíblia a Romanos, capítulo de número 9. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. O que nós vamos falar aqui? Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. Diz assim, diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Ou seja, Jesus Cristo é segundo a carne, o qual também é sobre todos. E o que é que ele é? O versículo diz: ele é Deus bendito eternamente. Não é? Jesus Cristo como homem e Jesus Cristo como Deus. Nós cremos dessa maneira. O que é que a gente aprende até agora, irmãos? Não existe outro mediador, tá certo? Entre Cristo e os homens só existe quem? Jesus. Para os crentes é Jesus. Pronto. Não existe outro. É bom vacinar a igreja nesse sentido, irmãos. Não aceite qualquer história. Não. Jesus Cristo é único. Agora, mais uma coisa. Qual é a relação que existe entre Jesus e Maria? Uma vez eu estava numa cruzada, Thaís estava nessa cruzada, não foi? Que a cruzada, a igreja da Assembleia de Deus ficava do lado de outra igreja. E o sacerdote da igreja mandou o povo desafiar o pastor que estava pregando na cruzada. E disse assim, no meio da cruzada, para colocar o povo contra o pastor, disse assim: o que é que o senhor acha de Maria? Aí o pastor sabiamente respirou e disse assim: se todas as mulheres que estão aqui fossem como Maria, tomassem o exemplo de Maria, nós estamos muito bem de mulheres nesse mundo. Calou todo mundo, não é? É verdade, porque as moças daquela época, elas tinham a esperança de serem a mãe, a portadora do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. E Maria foi escolhida por Deus para ter essa honra. Agora, quer ver o exemplo para os nossos dias? Maria era uma virgem, né, irmãos? Isso não mexe com as pessoas no dia de hoje, né? Mexe. Não tem uns crentes modernos aí, irmãos, que diz que isso ficou no passado. A Bíblia não muda. Maria era uma virgem. E sabe qual é a importância da virgindade, irmãos? Eu vou dizer para os irmãos. Nós cremos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Quer ver? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isso,
José, não é? Projetando, intentando deixar Maria. Aí a Bíblia diz: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar. Aqui tem adultos e tem os jovens que estão aqui, já sabem o que eu vou falar. Pessoal, se brincar, sabe mais do que eu. Sabe quando é que existe a transferência do pecado? Sabe quando o pecado é transferido de uma pessoa para outra? Sabe? Eu vou dizer, é na conjunção carnal. Sabia disso? Na conjunção carnal. Por isso que não pode haver julgo desigual. Na conjunção carnal há a transferência do pecado. Quando o gene masculino é introduzido no corpo feminino, ali há a transferência do pecado. Tá certo? Do pecado original. Agora é interessante, porque Jesus não foi concebido por homem. Por isso que Jesus não foi achado pecado. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E aí há uma importância de nós crermos nisso aqui. Nós cremos na concepção e no nascimento virginal. Por quê? Porque em Maria não se achou a transferência do pecado. Porque se nela houvesse pecado dentro dela, se houvesse o pecado original dentro do ventre dela, é tão interessante o ventre da mulher, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês. As irmãs podem até complementar o que eu vou falar. É tão interessante o ventre da mulher, porque um filho que é gerado com uma doença, por exemplo, com um vírus que não tem cura pela medicina, o HIV. O filho, quando ele é gerado no ventre da mulher, a mulher e o homem portadores do vírus HIV, mas o filho, dentro do ventre da mulher, ele não tem o HIV. Ele contrai o HIV na hora do parto. E aí tem um trabalho que fazem na hora do parto, de uma mulher que é portadora do vírus do HIV, para a criança não se contaminar com o sangue da mulher. E aí a mulher, naturalmente, não vai poder amamentar a criança. Porque enquanto ela está no ventre, ela é sadia. Você observa que no ventre de Maria não havia poluição. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Por isso que nós cremos na concepção e no nascimento virginal de Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas. Inclusive foi profetizado pelo profeta Isaías. Quer ver? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Olha aí comigo. Isaías, capítulo de número 7. Eita. Isaías 7, versículo de número 14. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Isaías 7, 14. Diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aí olha o que é que o profeta diz. Eis que uma virgem conceberá. Como pode uma virgem conceber, irmão, sendo virgem? Não é? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Não é? Que lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, o anjo, quando fala de José no sonho, ele repete esse versículo, Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa, Emanuel significa Deus conosco. Agora, observe, irmãos, nós cremos na concepção e no nascimento virginal. Aí alguém vai dizer assim, mas espera aí, como é que Maria é virgem se ela teve Jesus? Depois que Jesus nasceu, naturalmente ela não era mais uma virgem. Não é verdade? Mas Jesus foi concebido no ventre de uma virgem. A virgindade é sinônimo de pureza. E os irmãos sabem por quê a partir de agora. Não é, irmãos? Não há no ventre da mulher o contato, com a impureza. Contato com a transferência de pecado. Então nós cremos, na concepção e no nascimento virginal de Jesus Cristo, conforme as Escrituras, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Interessante, um rapaz até me fez uma pergunta ali outro dia, pastor, a gente crê em anjo?
Aí eu disse, não, filho, os anjos são seres angelicais, e eles estão a serviço de Deus, a serviço da obra de Deus. E todas as vezes que a Bíblia Sagrada relata um anjo, ele está a serviço de Deus, está numa missão celestial. A Bíblia não fala de Jesus conversando com o anjo. O apóstolo Paulo, né, irmãos? Não, a Bíblia não relata isso. Se é um ser angelical, nem é visto pelos nossos olhos. Então tenha muito cuidado. Aí ele disse assim, mas o anjo não apareceu para José? Em sonho lhe apareceu um anjo, né? E o anjo disse, José, não intente deixar Maria, porque o que nela está gerado, foi concebido pelo Espírito Santo. Né, irmãos? São coisas importantes para não confundir a nossa mente com o próprio Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, nós seremos confundidos com Jesus. Falando de Jesus, as pessoas vão pegar a gente na nossa fé. Olha, peraí, como que Maria era virgem, se ela foi concebida, se nela foi colocado um filho? Não é verdade, você tem razão. Maria não era virgem, ela, quando gerou Jesus, não era virgem. Era, porque quem concebeu foi o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, cuidado com esses detalhes, porque isso muda a nossa fé. Agora hoje eu estava conversando com um irmão lá no Templo Central. O irmão estava preparando a aula da escola dominical e caiu na infelicidade de pedir minha opinião. E eu disse assim, diga aí, querido, como é que você vai dar aula? E ele disse assim, pastor, porque todos nós somos capazes de falar língua estranha. Começou a falar língua estranha. Eu disse, meu irmão, é assim, você está falando de um dom espiritual. Você tem que, primeiro, para falar nisso aí, você tem que ser crente. Você tem que crer, ter comunhão com o Espírito Santo. Porque as línguas, tanto a língua como a evidência do batismo no Espírito Santo, como a variedade de línguas, como dom, ela não são línguas que você aprendeu a falar. O senhor já estudou japonês alguma vez na sua vida? Já? Pastor Dimas? Né? Alguém ensinou alguma palavra em japonês? Mas eu vou contar o testemunho que ele contou aqui na igreja. Pastor Dimas, quando foi batizado no Espírito Santo, Deus usou ele para falar em japonês. E levaram ele para estar diante do japonês, não foi? E o japonês aceitou Jesus, porque entendeu falar das maravilhas de Deus através das línguas que ele falava, conforme o Espírito Santo concedia. Não é, irmãos? Agora, não são línguas que a gente sabe. Tem pessoas na TV ensinando o povo a falar língua estranha. As coisas, irmãos, acontecem conforme a vontade de Deus. Acerca de Jesus Cristo é o único mediador. É um Filho de Deus. Não existe outro. Tá certo, irmãos? Não existe outro que foi enviado como Salvador. Só Jesus Cristo salva. Cuidado, irmãos. Me diga uma coisa, quem é aqui que é dizimista para ser salvo? Saiba que se você for dizimista para ser salvo, você não será salvo. Saiba quem é aqui que se batiza para ser salvo. Por sinal, ninguém se batiza, é batizado, né? Não existe se batizar, é batizado. Esse é um vício de linguagem nosso. Mas quem aqui é batizado para ser salvo? Para ser batizado, já tem que ser salvo. Não é, irmãos? Para ser dizimista, eu digo que é uma questão de fé, para que se cumpra o que está na palavra de Deus. Mas eu estou falando essas coisas para os irmãos perceberem que nós temos que entender e ter na nossa mente bem fixado em quem nós cremos, em quem nós acreditamos e quem nós somos. Agora eu vou fazer uma última pergunta aos irmãos para terminar aqui. Isso aqui esfria a fé dos crentes, irmãos? Esse ensinamento esfria a fé de alguém? Antes aumenta, meu irmão. Toca mais fogo. Sabe por quê? Vou dizer para você. Porque agora nós vamos pregar sabendo o que nós estamos pregando. Nós vamos falar sabendo o que nós estamos falando. Com a certeza de que o que nós estamos pregando, falando e ouvindo agrada o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E consequentemente nos aproxima mais dele.